Eu vou aqui pedir para você abrir a sua Bíblia. A gente já colocou na presença de Deus desde o início e oramos mais uma vez para que o Espírito de Deus nos introduza nesse lugar, aonde a transferência do Espírito da palavra dele, em nome do Senhor. Vamos lá? Se você puder abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 25, Êxodo 25, versículo 1 e 2, versículo 1 e 2. Vamos lá? Êxodo 25, 1 e 2, já está na tela aí? Diz assim, hoje eu dei uma grifadinha para ajudar melhor. Diz assim, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Versículo 8, mais embaixo. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Continua deixando aqui, Eduardo. Tá daquele jeitinho? Sim. Então tá. Enquanto eu falo aqui no cantinho da tela, eu quero que você preste atenção aqui na Bíblia e você vai ver que Deus disse, eu quero que vocês vão construir um tabernáculo, uma casa, um santuário. Eu vou morar nela, eu vou habitar no meio de vocês. E sabe o que ele fala? Dá para ver o títulozinho aí logo em seguida? Como que começa? Qual é a primeira coisa que é construída, gente? A arca. A arca da aliança. E dá para ver aqui, meu dedinho aparece? Não, né? Aqui, no ladinho está escrito o propiciatório. Por quê? Porque a arca e o propiciatório, eles tinham o mesmo composto. O propiciatório acoplava a arca em 2 querubins. Por quê? Por quê, John? Porque nada que Deus começa, Ele não começa que não seja pela sua presença. Por isso que Ele não começou fazendo muro, nem portão, nem parede, nem fundamento, nem nada. Ele começa pela arca. Porque tudo que Deus faz tem que começar pela presença dEle. Então Ele manda fazer a arca e o propiciatório, onde os querubins protegiam a arca. Se eu fizer isso aqui, dá para ver aí, Eduardo? Tá. Ok. Agora o que acontece? Qual é a próxima coisa a ser feita? Aqui, versículo 23. Só para você entender, versículo 23, também farás a mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 2 côvados de largura. Pronto, pode trazer para mim aqui, Eduardo. O que estamos mostrando aqui, nós não vamos delongar aqui, nós só queremos mostrar que o dia Deus mandou fazer uma casa, e nós vimos ali, no versículo 9, diz que tudo que o modelo que você viu no céu, você deve fazer. Deus pediu para fazer uma casa e Ele iria morar dentro. E essa casa, ela começa a ser feita do lugar mais íntimo, na arca, aonde ficava um ambiente chamado lugar santo dos santos. E todo homem, toda mulher que entende um pouquinho de Bíblia, ele vai saber que essa casa, ela era tripartida. Ela tinha um pátio, depois um lugar santo, e o santo dos santos. Entre o santo e o santo dos santos havia um véu que separava, que falava sobre a queda humana, que falava sobre a separação do homem para com Deus. Mas olha que interessante, John. Sabe o que era? Quem entrava lá do átrio, vinha vindo. O último elemento antes do véu, sabe qual era? A mesa. A mesa. E vai dizer, se você puder voltar, Eduardo, vai falar ali, farás a mesa, aonde, versículo 30, porás, versículo 30, deixa eu dar uma relevância aqui, deu? Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Esse pão da preposição, no hebraico, é chamado pão da presença, ou o pão da face, ou o pão do rosto. Mas em hebraico é conhecido como pão da presença. Em cima da arca havia o pão da presença. Deus mandou fazer uma mesa. Essa mesa nunca houvera sido feito dessa maneira antes.
Porque essa mesa ela era feita mais ou menos no padrão da nossa de hoje. Ela tinha pé, a mesa do Egito era no chão, era o padrão que Moisés conhecia. Só que agora Deus fala, e aqui eu não quero me delongar aqui, mas se eu puder colocar isso dentro do teu espírito, porque nós estamos falando de coisas espirituais. Porque essa mesa aqui, ela é física. Eu preciso entender um mundo espiritual que é regido por meio desses pontos físicos. E Deus estabeleceu que a mesa, em cima da mesa tinha o pão da presença. Por quê? Porque isso é um princípio bíblico. A mesa, ela é um altar. Altar é um lugar de transferência. Altar é um ponto de conexão. Sabe, John? Às vezes a gente acha que o diabo, ele vem para atingir a finança, ele bota enfermidade. Não. Satanás, ele trabalha nos pontos de conexão que o homem e a mulher têm com Deus. Só para você ter uma ideia, um dia na Babilônia, Daniel era um homem imbatível. Os inimigos de Daniel queriam derrubar Daniel. Eles mesmos diziam, esse homem não tem defeito, esse homem não deixa um furo. Bom, vamos fazer uma coisa. Começaram a seguir Daniel, mapear a vida de Daniel. Sabe o que eles descobriram? Que 3 vezes ao dia ele orava. Aí que eles fizeram? Bom, vamos construir uma estátua para Nabucodonosor. E ninguém mais pode dobrar o joelho diante de nada que não seja arca. O que o diabo estrategou? Cara, a fonte de alimentação desse cara precisa ser cortada. A gente precisa tirar o fio da tomada. Descobriram. O diabo foi lá desligar ponto de contato que Daniel tinha com o universo de Deus. Os altares são pontos de contato, pontos de transferência, onde o céu alimenta a nossa casa. E a mesa, ela estava antes do véu, ela tinha sobre ela o pão da presença. É um princípio bíblico. A Bíblia está nos mostrando que quando você aciona o princípio da mesa, o pão da presença se manifesta. O véu, você transpõe o véu e acessa a arca, acessa a presença de Deus. E ali corações são tocados, corações são curados, corações são nutridos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você que está escrevendo, Eduardo, escreve aí. A restauração dos lares passa pela restauração dos altares. Vou repetir. A restauração dos lares passa pela restauração dos altares. O pão nosso de cada dia, dentro do Pai Nosso, isso não é um apelo de provisão. Isso é um apelo de encontro à mesa, diariamente. Porque Deus estabeleceu um princípio. O princípio da mesa. Onde o pão da presença se manifesta. Que mesa? Essa mesa comum. Essa mesa que você tem na sua casa. Que você toma um café. Que você almoça. Que você janta. Deus estabeleceu o princípio da mesa. Aonde quando um homem, uma mulher, pessoas sentam à mesa para comer o pão físico, para comer o arroz, o feijão, o ovo, ali um princípio espiritual é acionado. E sabe de uma coisa? O pão da presença vem. O véu é transpassado. E de uma maneira inexplicável, de uma maneira invisível, de uma maneira sobrenatural, o Espírito de Deus, ele toca coração, ele desmantela altares que o diabo vem trabalhando e que vai minando o coração de marido, de esposa, filhos, com insatisfações, com queixas. Sabe o que diz? Por exemplo, o Salmo 23, Salmo 23, se você puder ter aí comigo, olha aqui na tela comigo, Salmo 23, para você pegar o que a gente está falando aqui. Salmo 23, versículo 5. Olha o que diz. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Como que é isso? Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Deixa eu ser prático com você aqui. Deixa eu ser prático. Sabe, o seu filho sai de casa, ele
vai para a escola, às vezes lá ele passa por um momento difícil, às vezes coisa boba de adolescente, passa pelo um bullying, passa pelo um fora que ele ganha do menino, da menina, que seu filho ou a sua filha está se envolvendo, ou está tendo o coração mexido. Às vezes um professor é usado pelo diabo para trazer vergonha, ofensa. Às vezes ali ele é humilhado, às vezes ali ele é assediada por uma proposta ruim. E sabe de uma coisa? O inimigo, ele vai ferindo o coração, ele vai minando o coração do seu filho, da sua filha. Se ele chega em casa e tem uma mesa posta, e ele senta na mesa com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã, ali, simplesmente, o princípio bíblico da mesa foi acionado. O pão da presença se manifesta de uma maneira invisível, sem nenhum tipo de estratégia humana. O filho, a filha, do nada, lança um comentário na mesa, você olha o olhar que está estranho, você olha uma frase que vem estranha, que não é comum a ele, não é comum a ela, e de repente aquilo é aberto. O pai ou a mãe pode acessar o coração do filho, acessar o coração da filha, e ele prepara uma mesa na presença dos inimigos. Ali o adversário cai, ali o inimigo cai. Mas imagina, às vezes o pai, marido, até mesmo esposa, filho, filha, vem de um ambiente hostil, vem de uma situação decepcionante, vem de uma situação de vergonha, vem de um assédio, chega em casa, não consegue contato com a mesa, encontra um lugar frio, vai na geladeira, pega alguma coisa, entra no seu quarto com o seu celular, e ali o inimigo, ele alimenta aquela dor, se prevalece daquela situação. Quando a Bíblia diz que ele prepara uma mesa na presença dos inimigos, é porque ele está falando para mim e para você que o princípio da mesa, quando devidamente acionado, ele quebra barreiras, ele desmantela argumentos de Satanás, pensamentos de Satanás, ideologias de Satanás, feridas, assédios que porventura passa no coração do membro da família. Quando ele cai à mesa, ele é derrubado. Quando um homem e uma mulher entendem o princípio bíblico da mesa, ele nunca mais olha o café à mesa do mesmo jeito, ele nunca mais olha o almoço do mesmo jeito, ele nunca mais olha a janta do mesmo jeito. Você sabe muito bem, Jesus, ele quando ele estava para ir à cruz, ele entrou num lugar muito difícil. Sabe o que ele fez antes de se despedir para ir para a cruz? Sabe o que Jesus fez antes de se voltar em direção ao seu Calvário? Ele reuniu todos os seus discípulos à mesa. Ali, ele fez uma Páscoa, uma ceia à mesa. Ali foi uma conversa muito difícil. Ele teve que falar com Judas sobre a traição. Ele teve que falar com Pedro sobre a negação. Ele teve que ver os seus discípulos brigando para quem ia tomar o lugar dele. Foi momentos difíceis, foram conversas difíceis ali. Mas ali, ele pôde, inclusive, beijar o seu próprio inimigo, porque Jesus entendia o princípio da mesa. Na mesa, antes de ir para a cruz, Jesus armou uma mesa. E sabe o que ele fez ali, John? Ele tentou explicar a cruz para os seus discípulos. Sabe o que aconteceu? Ele foi para a cruz e os seus discípulos não entenderam a cruz. Não entenderam. Seus discípulos simplesmente ficaram dispersos. Pedro, depois da negação, ele foi voltar a pescar. Os discípulos de Emaús, frustrados, decepcionados, foram embora para a sua aldeia, ainda que tinha uma palavra de promessa
depois de 3 dias eu vou ressuscitar, eu quero que vocês me encontrem em tal lugar. Ficou todo mundo desolado, decepcionado, o coração frio. Sabe o que Jesus fez? Jesus foi atrás deles depois de ressuscitado. E Jesus trabalhou com eles sobre a mesa. João, se você puder vir comigo em João, capítulo 21. João 21, no versículo 15. Aqui Jesus já ressuscitou. Sabe onde ele vai? Ele vai atrás de Pedro. Eu não vou ler os versículos anteriores porque não dá tempo. Ele vai atrás de Pedro. Pedro já tinha voltado a pescar. Pedro já tinha desanimado. E todo cheio de culpa, tinha negado Jesus 3 vezes. Ouviu o galo cantar. Achou que tudo estava acabado para ele. Mesmo que Cristo tivesse ressuscitado, não tinha mais planos com Pedro. Pedro estava com o diabo enfervescendo a cabeça dele, carregado de culpa, de remorso. Negou Jesus 3 vezes. Ele falou que ia até o final. Ele falou, todo mundo pode te negar, menos eu. Sabe o que acontece? Jesus vai atrás dele. E sabe o que Jesus faz? Chama ele para o gabinete pastoral para confrontar Pedro. Não. Jesus chama Pedro para uma mesa. Jesus prepara uma mesa. Sabe por quê? Olhe para mim, mesmo que eu estou aqui no cantinho da tela. Porque quando Jesus queria praticar curas físicas, ele fazia isso no público. Mas quando ele precisava restaurar o coração, ele trazia para a mesa. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar, e pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ali Pedro entristeceu por ele ter dito pela 3ª vez: tu me amas. Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Versículo 15. Depois de terem comido, volta para mim aqui. Claro, não precisa ser um teólogo, nem um homem cheio de revelação para entender que Pedro negou Jesus 3 vezes. Agora Jesus 3 vezes pergunta a Pedro se Pedro o amava. Jesus estava trazendo à tona uma cura, arrancando Pedro da culpa, tirando Pedro daquele lugar, devolvendo para Pedro o chamado, o ministério. Por quê? Porque a mesa é um lugar onde se recupera destino. A mesa é um lugar onde se restaura laços quebrados. Na mesa os corações se desarmam. Dois dos discípulos estavam tão aborrecidos, foram embora, conhecidos discípulos de Emaús. Você sabe, isso está em Lucas capítulo 24. E Jesus foi atrás deles, mas eles estavam com os olhos meio que cegos e não conseguiam perceber que era Jesus. Até que Jesus leva eles para a mesa. E sabe o que acontece? No versículo 30, deixa eu ver se eu acho, tem versículo 30 aqui, tem. E aconteceu que quando estavam à mesa, tendo ele partido o pão, o abençoou, e tendo partindo-lhes, deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Olha para onde que Jesus levou os discípulos de Emaús, para eles poderem ter os olhos abertos, para ver o Cristo ressuscitado. Enquanto Jesus caminhava com eles no caminho ali, de Emaús, eles ouviam Jesus, mas não reconheciam o Cristo ressuscitado. Jesus traz eles para a mesa. Por quê? Porque Jesus sabia do poder que a mesa tem. Porque a mesa é um princípio bíblico. Deus colocou a mesa dentro do templo, dentro do tabernáculo, um passo antes do véu. A mesa, o véu separava a mesa da arca da presença. Porque o Senhor sabe que o encontro da família à mesa, no pão físico, no pão com ovo, no arroz sem carne, não importa, quando o princípio bíblico é acionado, o pão da presença,
ele se move e de uma maneira inexplicável, de uma maneira invisível, de uma maneira não palpável. O pão da presença, ele rasga o véu da birra, o véu da rebeldia, o véu da ignorância, o véu do vício. Corações são acessados e o Senhor sabia como trabalhar isso. E uma das coisas mais lindas, John, que o poder da mesa tem, é de devolver honra. A mesa, ela tem o poder de devolver honra. E das marcas mais fortes da Bíblia é que quando Davi assumiu o trono, os filisteus tinham matado toda a família de Saul, do rei de Israel, o rei anterior. Só ficou um aleijado dos pés, um moço chamado Mefibosete, aleijado dos pés. Sabe o que acontece? Quando o rei Davi assume o trono, ele é uma tipologia do Cristo. Ele pergunta: tem alguém da casa de Saul que eu pudesse abençoar? E disseram: não tem ninguém. Só tem um aleijado dos 2 pés, Mefibosete. Davi disse: pois chame-o. Sabe onde isso está? Isso está em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7. Eu vou abrir aqui para você estar comigo. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7. Aí diz assim: então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo. Por amor de Jonatas teu pai, eu te restituirei as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão para sempre na minha mesa. Que pão era esse? A mesa devolve honra. Ele voltou para a mesa do rei. E sabe, John, o rei recebia muitos convidados. E Mefibosete era aleijado dos 2 pés. Mas ali na mesa, quando eles chegavam, Mefibosete era da casa. Sentava, ninguém via que ele era aleijado. Porque na mesa do rei, as suas imperfeições ficam debaixo da mesa. A mesa, ela tem o poder de devolver honra. Sabe quando a Bíblia diz, John, Jesus diz assim, ó, se você for fazer uma festa, não convide ninguém que possa te recompensar. Convide quem não possa te recompensar. Não é que Jesus está dizendo que eu faço um aniversário e não vou convidar meus amigos. Jesus não está dizendo que se eu faço uma janta eu não vou convidar alguém que eu amo. Ele só está mostrando o poder que a mesa tem de devolver honra. John, pegue alguém assim de uma vida muito simplória, que você encontra na tua rua, ali, que passa na tua casa, que pede comida ou uma esmola, aquela pessoa que já você conhece, está naquele ponto da calçada, da rua pedindo esmola. Se um dia tu passar com uma Ferrari e der uma carona para ele, ele vai ter a memória que um dia ele andou numa Ferrari. Mas se um dia tu preparar um almoço na tua casa, como se você fosse receber um amigo, assim como eu, e você convida esse cara e põe na mesa, uma mesa posta para ele comer, ele nunca mais vai esquecer na vida. Porque a mesa devolve honra. Por quê? Por causa do pão da presença. Por quê? Porque isso é um princípio bíblico. Por isso que o diabo trabalha tanto. Para que famílias não almocem mais juntos. Para que família não tome mais café junto. Agora, até as mobílias modernas só põem como é que chama isso? Uma bancada de frente para a parede. E a pessoa conversa com a parede. Ou já come com o celular. Ou come com o jornal, com o filme, com os gols, com uma reportagem. Mas os homens e as mulheres de Deus, que estão recebendo um chamado do Senhor e querem se reconectar com o Senhor. A restauração do lar passa pela restauração de altar. Restauração dos lares passa pela restauração de altares. E hoje nós estamos falando sobre um altar poderoso. O altar da mesa. Isso não veio de uma era, de um rei, de um povo. Não. Deus chamou Moisés e disse: na minha casa, onde eu habito, tem mesa. Porque a mesa rasga o véu. E ela lubrifica relacionamentos. A mesa tem esse poder de ir atrás de pessoas. Ela devolve honra. Sabe de uma coisa? Me veio à mente
o poder que a mesa tem de restituir honra. Você lembra quando o filho pródigo voltou para casa? Deus disse assim, ó, compra um carro zero para ele. Vai lá, faz um escritório bonito, um quarto com uma cama bem bonita. Não. O filho pródigo chegou em casa, o pai falou, põe uma mesa para ele. Porque a mesa devolve honra. A mesa, sabe? Eu tenho a minha mesa é famosa. O cafezinho da Lulu é famoso. E as pessoas têm até esse desejo. Pastor, eu quero tomar um café com você, você fala tanto. É porque nós sabemos o poder da mesa. Sabe, John? Pelas manhãs eu tomo um café com a minha Lulu. É quase uma liturgia. É um cerimonial. Às vezes a gente bate uma fotinho, né? Porque tem um bolinho de banana, tem a bananinha frita, o cuscuz que o Genivaldo trouxe lá de Neópolis e me ensinou. E hoje eu não passo uma manhã sem comer cuscuz com ovo. A Lulu faz o cuscuz e ela frita o ovo, eu misturo os dois e põe um pouquinho para ela, um pouco para mim. Ela põe a bananinha frita. Nós sentamos ali, nosso café dura entre 1h30. Ah, pastor, mas você pode. Olha, depende muito do valor que você dá para cada coisa. Depende muito do valor que você dá para cada coisa. Sua vida é regida pela sua escala de valores. A mesa, ela tem um poder de restituir poderosamente. A mesa, ela é libertadora. Você sabia, John? Números capítulo 33, eu acho que nós temos. Números 33, tem na Bíblia números, sabia? Tem. Números 33, versículo 3 e 4. Olha o que diz. Partiram, pois, de Ramassés, no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Quando eles ceiaram, eles comeram a Páscoa, saíram os filhos de Israel, corajosamente, aos olhos de todos os egípcios. Enquanto esses quem? Os egípcios sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os seus deuses executou o Senhor juízo. Os filhos de Israel saíam de dentro do Egito com seus filhos no colo. Olhavam para trás. Sabe o que acontecia? Os egípcios estavam enterrando seus filhos. O que separava quem tinha filho no colo e quem estava enterrando o filho? O que tinha comido na noite anterior? Que tipo de mesa tinha na noite anterior? Porque uma mesa entendida pelo princípio bíblico e o valor e o poder que ela tem. Você não precisa espiritualizar a mesa, não. Ela já é espiritual por si só. Você não precisa, não é que você não pode rir, brincar ou conversar. Não. Nós estamos falando do princípio, porque isso é um altar. Altar são pontos de conexões espirituais. É por isso, John, que no espiritismo, você sabe, espiritismo baixo, pode falar nome aqui? Não pode? Umbanda, candomblé, macumba, tudo isso envolve mesa de comida. Por quê? Porque sabe o poder espiritual que isso tem. Mas como um filho, uma filha de Deus, um homem, uma mulher de Deus, põe uma mesa e diz, antes de sentar marido, antes de sentar esposa, antes de sentar filho, aquele que põe a mesa, sabe, Senhor, essa mesa tem um pão físico, porque ela atrai um pão da presença. Isso é poderoso. A mesa ela tem um poder tão poderoso de curar o coração, que Jesus preferia. E sabe de uma coisa, João? E o que a gente faz, João, com aquele filho difícil, hein? Sabe aquele filho difícil? Aquela filha difícil? Aquele irmão difícil que o teu pai e tua mãe tanto pede para você fazer alguma coisa, se ajuda. Aquela esposa difícil, aquele marido difícil. Aqui eu vou pedir para abrir. Quero que você abra comigo aqui. Marcos capítulo 2. Isso aqui nós temos que ler junto. Marcos capítulo 2. O versículo 15. Olha o que diz. Achando-se Jesus à mesa. Achando-se Jesus aonde? À mesa. Na casa de Levi. Estavam juntamente com ele os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Porque estes pecadores
eram em grandes números e também o seguiam. Os escribas, os fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos: por que ele come e bebe com os publicanos e com os pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu: os sãos não precisam de médico, sim, os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Porque ele sabia que na mesa o poder que ela tem de tirar a rebeldia, de arrancar o vício. Por quê? Porque o vício, a rebeldia, a amargura é um produto final de um coração que foi ferido, de um coração que machucou, de uma experiência negativa que entrou uma ofensa, e às vezes o pai não sabe explicar, a mãe não sabe explicar, não se sabe resolver isso. Mas Deus deu um altar, chamado altar de oração, para o casal criar uma vida íntima, saudável. Criou o altar do leito. E para a família ter relacionamentos saudáveis, nutrir relacionamentos, Deus estabeleceu o princípio bíblico da mesa. A mesa, ela é um lugar onde o coração ferido, ele ganha cura, ele ganha restauração. Nós não estamos falando de você hoje dar um almoço para alguém e esse alguém ser transformado. Não. Nós estamos falando de um altar que precisa ser devolvido. Sabe, John, uma coisa que acontece, às vezes, a mãe, ela está na vida moderna, e eu não estou julgando, só estou falando que é uma verdade. Às vezes ela está tão envolvida na vida moderna, e dentro da vida moderna dela, ela precisa dar uma papinha para sua criança de 2 anos, de 3 anos, e só que na vida corrida, ela tem 5, 10 minutos para fazer isso. Então, se ela sentar com o seu filho, sentar com a sua filha, e for dar uma papinha, colher por colher, olhando no olho, interagindo. Tem que fazer aviãozinho, tem que esperar com paciência. Aquilo vai levar 30 minutos, 40 minutos, ou quem sabe 50 minutos. Não dá para a vida corrida de hoje. Se eu colocar um celularzinho ali na frente, com um desenhinho, essa papinha é dada em 5 minutos. Só que a criança não tem relação visual com a mãe. A criança acha que quem está dando a papinha é a Pepa, quem está dando a papinha é a galinha pintadinha, e ela perde essa transferência de conexão. Se a papinha é dada assim, demora mais, é mais dificultoso, mas há uma conectividade no olhar. À noite, uma criança que chora, a mãe consegue ter uma percepção melhor. Se aquilo é uma dor real, se aquilo pode ser até mesmo uma birra, ou só uma incomodação, se carece levar no médico, se não, porque o espírito da maternidade, ele está em conexão, em conectividade, porque o pão da presença opera essa conexão. Por isso nós precisamos voltar a esse lugar aonde o altar da mesa, ele é devolvido para os seus. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Vai precisar de fé, vai precisar de perseverança, porque quem entende esse princípio vai ter que ter perseverança no Senhor. Para quê? Para atrair os seus para esse lugar. Não adianta querer agora fazer a campanha da mesa. Não adianta a gente querer fazer agora a campanha da mesa bonita, da taça de cristal, porque não é isso. Nós precisamos recuperar o espírito, o altar, e aí sim, podemos aqui ter uma estratégia, aqui, outra lá. Mas em primeiro lugar, precisamos recuperar o espírito do altar da mesa. Por isso, você que é mãe, você que é pai, pastor, hoje meu marido já não nem almoça mais na mesa. Pastor, meu filho, os filhos já vão direto para o quarto.
Eu vou lá, às vezes até botam comida, eles não se interessam. Calma. Saiba, tenha sabedoria. Ou você me diz, pastor, nossos horários não batem, realmente é difícil. Cada caso é um caso. Trabalha com o que você tem. Trabalha com o que você tem na mão. Uma vez que você conceber no coração, os recursos começam a ser entregues na sua mão. Lembra Zaqueu, que por sinal, Zaqueu, Jesus levou para dentro de casa para curar o seu coração? Jesus levou para a mesa também. Jesus disse para Zaqueu, eu vou na tua casa hoje, sentou na mesa, ele é um cobrador de imposto, de repente, o Senhor, o coração dele foi afetado. Zaqueu disse assim, hoje, Senhor, eu vou pagar todo mundo que eu devo. Você conhece a história de Zaqueu? Ela é contada na salinha do cultinho das crianças. E lá eles ensinam que Zaqueu devia muito. Eu não sei se Zaqueu devia muito, mas ele fez uma decisão. Eu vou pagar todo mundo que eu devo. Eu te pergunto, você acha que Zaqueu, ele porventura, tinha dinheiro para pagar todo mundo? Eu não sei. Uma coisa eu sei, quando ele falou isso, Jesus disse, hoje a salvação entrou nessa casa. Por quê? Porque quando você conserta aqui dentro, os recursos do céu já começam a ser trabalhados. Jesus não falou para Zaqueu, como tu vai pagar todo mundo, agora você vai prosperar, vai ficar rico. Ele disse, não. Zaqueu acionou um princípio espiritual. Ele não acionou um princípio sobre finanças. Ele acionou um princípio espiritual. Hoje, eu vejo esse altar da mesa sendo atacado em muitos lares. Aquele aconchego da mesa. Aquele lugar onde o Senhor acessa os corações. Essa semana ainda, alguém me disse, nossa filha estuda numa escola, são 7 horas por dia. E agora a gente fez, e ela estava meio estranha, e a gente fez uma férias de uma semana passeando, uma semana junto, Bel, de manhã, de tarde e de noite. Ela disse, quando ela voltou para casa, ela disse, essa é a minha filha, essa que voltou para casa, aí falou o nome da menina, essa é a minha filha, aquela que foi viajar comigo, já não era mais, essa que voltou é a minha filha. Uau, não foi a férias, não foi o passeio, não foi nem o Beto Carreiro, ou sei lá o que ela tinha ido passear, não, simplesmente se devolveram. O pão da presença é o pão da face, tu sabia, Bel? No original, pão do rosto, pão da face. Porque a mesa te coloca nesse lugar. Ouça, acredita no que o pastor Juscelio está te falando. O altar da mesa, ele precisa ser restaurado. Você não precisa espiritualizar o altar da mesa. Não precisa querer agora, não adianta se prostrar diante da mesa e fazer assim, porque isso não é o caso. A mesa já é espiritual por si só. Só o princípio é que precisa ser acionado. E você, homem, você, mulher, você, filho, filha, eu não sei. Deus começa sempre com um. Deus começa sempre com um. Talvez você comece a acionar o princípio da mesa com mais força, com mais intencionalidade. Talvez não tenha nenhuma reação na primeira semana, não tenha nenhuma reação na segunda semana, mas pode ter certeza no que o pastor Juscelio está falando. O pão da presença, ele começa a recuperar o seu trabalho. O pão da presença começa a trabalhar em seu favor. O pão da presença, ele vai entrando. Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus, tua casa vai sofrer transformações poderosas através da reconstrução, do aperfeiçoamento desse altar chamado altar da mesa. Você escute, creia, alguém vai precisar acreditar nessa instrução. E nós precisamos voltar para a mesa. Nós precisamos voltar a olhar a nossa família nos olhos, pão da face, pão do rosto, e enxergar o ser humano que necessita do Espírito Santo, tanto quanto a gente, ao invés dos problemas que ele pode causar,
aquilo que a gente pode de acusar neles. Foi isso que Jesus viu em você, foi isso que ele viu em mim. O Deus que te vê em todos os argumentos possíveis, ele tem todos os argumentos possíveis para te acusar, mas ele escolheu te perdoar, ele escolheu te amar. A mesa é um lugar de perdão. Você sabia que a mesa começou no céu, Moisés construiu ela na terra, mas ela vai voltar, Bel, no céu. Sabe o que vai acontecer quando, do arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que nós vamos nos encontrar com eles na boda do Cordeiro. Nós vamos nos encontrar com ele. Vai ter uma mesa posta. Ah, mas eu não acredito em arrebatamento, a minha teologia. Não rasgue essa parte, essa folha da Bíblia. Deixa ela ali. Nós vamos nos encontrar com ele para a boda do Cordeiro. A mesa é um lugar de perdão, de restauração de relacionamento. Não é fácil, eu sei, mas entenda. Eu não estou dizendo que a partir de hoje você tem que se esforçar para mudar algo entre você e seu marido, entre você e a sua esposa, entre você e seus filhos. Não, porque não é por força e nem por violência, mas é por meio do meu Espírito, diz o Senhor. É Ele que opera em nós e através de nós. Se o Espírito Santo não mudar o seu coração, os seus olhos vão continuar enxergando apenas problemas. Mas quando Deus consegue mexer no meu e no seu coração, você vai ser capaz de enxergar o verdadeiro problema, que é a falta que o seu filho, a sua filha, marido, esposa, tem com o verdadeiro Pai. E o pão da presença proporciona isso. Se você é capaz de entender isso, se as coisas estão ficando um pouco mais claras para você, de segunda-feira até agora, é porque Deus escolheu se revelar primeiro para você, para te usar como ferramenta de transformação para a sua casa. Sabe o que está escrito em Hebreus? Que Noé, divinamente avisado das coisas que iriam acontecer, preparou uma arca. Vou repetir isso. Está escrito em Hebreus, não vou ler agora. Moisés, divinamente avisado sobre as coisas que iriam de vir, preparou uma arca. Quem é na sua casa que está divinamente avisado sobre as coisas que hão de vir? É com você que Deus conta. Talvez você ainda não se veja como alguém capaz para isso. Talvez você olhe para si e pense que não tem mais força para dar, não tem mais nem amor para entregar, lhe falta força, lhe falta até mesmo vontade. Mas Deus decidiu abrir os seus olhos e alcançar a sua casa. E se Ele decidiu te usar, Ele também vai te capacitar. Ele também vai te dar condições. E por acreditarmos no que Deus está fazendo na sua vida hoje, nós construímos a maior plataforma de discipulado das famílias que existe no Brasil. Foi pensando em pessoas como você e como tantos outros que aceitaram o desafio de apostar na restauração, na cura, na manutenção, na edificação da sua família, da sua casa, e desfrutar disso. Foi por conta disso que nasceu a Casa Real. E é disso que tenho certeza você precisa, não é mesmo? Não é só você, sou eu. Nós precisamos de um lugar que nos ajude, sabe? O reforço que nos ajude a entrar nesses lugares que oferecem recursos para a restauração do nosso lar. Você precisa ser curada por Deus para poder curar a sua casa. Você precisa ser curado por Deus para poder curar a sua casa. E quando a sua casa for curada, Deus usará de toda a sua família como cura para muitas outras casas. E assim nós vamos restaurar a maior obra missionária de Deus no mundo, que é aquilo que Ele chama de família. Se você está aqui hoje e sente que não dá, se você acha que não vai conseguir, que as coisas estão muito difíceis, ou que apenas te falta esperança em ver as coisas mudando, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você imagina que elas sempre foram assim, não vão mudar, eu e a minha casa queremos dar as mãos para você. Nós queremos trilhar junto com você uma caminhada de restauração, cura e salvação para a sua casa, para a sua família, dentro da Casa Real. É por isso que a gente se encontra semanalmente ao vivo, dentro da Casa Real, porque nós acreditamos que essa é uma batalha que se vive toda semana e nós vamos fazer parte dessa batalha com você, porque esse tipo de guerra não se vence sozinho. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A Casa Real, ela tem sido um lugar tão transformador,
tão transformador, que eu mesmo, por questões de agenda, por questões de compromissos, já tentei, já pensei em diminuir ou até mesmo não levar adiante, mas os testemunhos são tantos, que não tem como a gente parar. O encargo do Senhor está sobre nós. E se você não sabe direito sobre isso, mas a Casa Real, ela é uma plataforma online desenvolvida para trazer os princípios do reino de Deus para dentro do seu lar. Ela é, como eu costumo dizer, como uma Netflix celestial, que você pode acessar do seu celular, do seu computador, de qualquer lugar do Brasil, do mundo, de forma simples e prática. O Senhor está levantando um exército de família para viverem a plenitude do plano de Deus, e na Casa Real você vai encontrar todos esses ensinamentos necessários para fazer parte desse exército. Eu gostaria muito que você realmente pensasse sobre isso. Ou talvez você está aí e pergunta, pastor, mas para quem especificamente a Casa Real ela é destinada? Quem é o seu alvo? Quem é o seu público? Irmãos, a Casa Real é para pais e mães que desejam criar seus filhos nos caminhos do Senhor, casais que possuem problema na comunicação, diálogos entre eles, pais que já perderam o coração dos seus filhos, mulheres que querem ativar o sacerdócio dos seus maridos, casais onde um dos dois já não é convertido ou está distante do Senhor, cristãos que desejam melhorar o seu entendimento de Bíblia, famílias necessitando de um alinhamento bíblico, profissionais que desejam destravar a prosperidade bíblica dentro do seu lar, pais, maridos, filhos que querem viver uma vida familiar debaixo da graça, da vontade, do favor de Deus. A Casa Real é para pastores e líderes que se dispõem a aconselhar e auxiliar outras famílias. Sim, tem muitos líderes ali dentro da Casa Real também. A gente tem conteúdos específicos, direcionados. Inúmeras pessoas que se valem da Casa Real estão ali para fortalecer seus ministérios a servir o corpo de Cristo. E muitos ministros do Senhor têm encontrado na Casa Real ferramentas poderosas para ativar e aperfeiçoar o seu próprio chamado. Então, se porventura você ainda pensa sobre isso, eu quero dizer que a Casa Real ela é a solução que a minha família encontrou.